Então, pessoal, a gente vai ter uma aula aqui realmente de previsão de assuntos que podem cair aí na prova da Guarda Municipal de Fortaleza, né? Realmente é muito importante vocês prestarem atenção, né? Que eu escolhi aqui 10 questões de português da banca IDECAN, todas da banca IDECAN, certo? E assuntos que vêm caindo muito. Vocês já sabem alguns assuntos ali que a IDECAN gosta de colocar, né? Alguns até um pouco absurdos, que tem mais frequência. Eu vou colocar aqui assuntos que são frequentes e nem todo mundo sabe que são frequentes, né? E, e aí vai ajudar muito vocês. Eu não tenho a menor dúvida disso, certo? Então, aí, português para IDECAN, né? Isso aí é meu Instagram, meu contato, certo? Caso alguém queira falar comigo. E vamos para a primeira questão. No texto, são empregadas siglas a exemplo de CLA e MAB. Então, tem um texto lá, né? Prova, e tem falando sobre isso aqui, CLA e MAB. Entretanto, são escritas de formas distintas. Sim. O CLA a gente vê que está todo mundo caps lock, né? Todo mundo maiúsculo, né? E o MAB não, né? Entretanto, são escritas de formas distintas. A esse respeito, a sinal alternativa em que a sigla não tenha sido grafada corretamente, certo? Então, o que é que aqui a gente tem de incorreto, né? Que é a incorreta, certo? Então, vamos lá. FUNAI. Pessoal, essa regra aqui de siglas é a seguinte. Qualquer sigla até 3 letras, certo? Qualquer sigla até 3 letras, todo mundo maiúsculo. Todo mundo, todo mundo maiúsculo. Mais de 3 letras, certo? Aí vai depender. Depende. Depende do quê? Depende da pronúncia com que você lê essa sigla. Se você lê letra por letra, quer dizer que ela vai ser toda maiúscula. Se você lê como se fosse uma única palavra, aí você vai botar apenas a primeira letra maiúscula. Então, por exemplo, FUNAI. FUNAI tem 5 letras, mais de 3 letras, né? O que acontece com o FUNAI? Isso aqui, está correto, certo? Está correto. FUNAI, como se fosse uma palavra, né? Não precisa que essa palavra esteja todo mundo maiúsculo. E BNDES? BNDES, pessoal, na hora de pronunciar o que a gente fala, o BNDES, não vira uma palavra só como FUNAI, não. Então, por esse motivo aqui está errado, certo? Essa é a resposta. PUC entra na regra de 3 letras, COFINS entra na regra do FUNAI e SS entra na regra de 3 letras. Todo mundo correto, com a exceção do BNDES. Beleza? Para a próxima questão. Ao meu redor havia uma planície árida de rochas cinza escuro, levemente polvilhadas com areia rosada. Então, presta atenção nesse cinza escuro aqui. A sinal alternativa que poderia substituir o termo grifado no período acima e manter a adequação norma culta. Pessoal, o que acontece é o seguinte: temos rochas cinza escuro. Pessoal, rochas cinza escuro. Por que que não variou? Por que que não é cinza escuros? Né? Acontece que é o seguinte, pessoal, a regra é a seguinte, certo? Se for adjetivo mais adjetivo, a segunda varia. Se for adjetivo, né, mais qualquer outra coisa, vou colocar aqui um X, qualquer outra coisa, ninguém varia. Não varia ninguém. Ninguém vai variar aí.
né? X mais adjetivo ou adjetivo mais X. Ou seja, qualquer outra classe gramatical, um substantivo, um numeral, um pronome, certo? Nesse caso aqui, cinza é escuro, mas cinza não é adjetivo e escuro também, não, professor. Por que que não variou? Cara, porque é o seguinte, tem algumas cores que elas podem ser tanto substantivo como adjetivo. Por exemplo, existe a cor cinza, certo? Mas a cinza ela é proveniente das cinzas vulcânicas, não é não? É proveniente das cinzas vulcânicas. Cor laranja, né? A cor laranja, ela é proveniente de quem? Da fruta laranja. Essas cores, pessoal, elas podem, no caso, não ser consideradas, nesse caso, um adjetivo. Rochas, cinza escuro. O cinza, nesse caso, como não variou, não está como adjetivo, senão o escuro teria variado, certo? Então, o que é que acontece aqui? Rochas, cinza escuro, ele fala, a mesma adequação à norma culta. Ou seja, dentro dos dois vai variar, né? Fácil você indo nessa lógica. É bom você entender por que que varia e por que que não varia. Mas a lógica aqui é fácil. Não variou, rosa claro. Não variou, os outros variam, né? Simples, rosa claro. E o rosa entra também nesse mesmo raciocínio dos cinzas e laranja. Porque o rosa, rosa flor, é a flor rosa. Então, o rosa ele não é um adjetivo, entendem? Então, por isso, fica rosa claro. Rosa claro é a mesma adequação de cinza escuro. Rochas, cinza escuro. Beleza? Para a terceira. Em automutilação, já fosse corretamente o vocábulo, né? O automutilação vai aglutinar e todo mundo vai ser escrito junto aí. A união com o prefixo alto. A cidade alternativa em que isso não tem acontecido. Ele quer o quê? Mais uma vez, o incorreto, né? Autorregulatório. Pessoal, o autorregulatório, como a gente está vendo aqui, o auto, ele se aglutina, né, algumas vezes com a palavra com que ele vai se juntar. Ele só não vai se juntar, né, sem hífen em algumas situações. O autorregulatório não é uma dessas situações. Ele vai se juntar sim. Porque quando você tem o auto e a segunda palavra começa com R ou com S, o que é que acontece com qualquer uma dessas duas letras? Elas vão dobrar, né? Então, autorregulatório, que é só um R, junta e dobra, e fica autorregulatório com dois R's. Se fosse autossabotagem, o S, estaria o quê? Auto, dois S agora, sabotagem, certo? Então é isso, beleza? Letra A está correta. Ele quer incorreto, né? Auto-ônibus está correto? Sim. Como temos a última letra do auto igual à primeira letra do ônibus, elas não vão se juntar. É uma hipótese de hífen. Então, está correta sim, assim como o autorregulatório. E ele quer incorreto. E o autoescola? A autoescola não se encaixa nessa mesma regra aqui do O. O O, ele é diferente do E. É? O O é diferente do E. Por esse motivo, o correto aqui seria o quê? Autoescola, certo? Então, por esse motivo aqui está errado. Então, vocês veem aí que o pessoal escreve muito errado, né?
questão IDECAM, pessoal, precisa entender isso aqui. O uso do hífen, os prefixos, quando é que junta e quando é que não junta. Passam muitas questões da banca, certo? Então, auto-higienizável, né? O H, ele, apesar de não ter o som de uma consoante comum, né, uma consoante que tem um som próprio, é uma consoante e, por esse motivo, é separado. Então, vai se separar quando for a mesma letra do prefixo e da palavra seguinte, e quando for vogal com consoante, certo? Ah, mas aí o autorregulatório é diferente, porque o R e o S dobra e junta. Então, são várias regras, você precisa entender o que é correto e o que é que não é. O que está errado aqui é o autoescola. Beleza, vamos seguir adiante. Quarta questão. Assinale a palavra em que a situação gráfica tenha sido empregada seguindo a regra distinta das demais, certo? Ou seja, vamos ver as regras de acentuação. Primeiramente, a gente tem que entender quem é que é oxítono, paroxítono e proparoxítono. Dentro da sua regra de acentuação, aí tem as suas sub-regras, digamos assim, mais específicas, né? Então, por exemplo, acentuam-se todas as proparoxítonos, aí já é uma regra por si só. Acentuam-se todas as paroxítonos terminadas em ditongo, aberto ou fechado, sabe? Ditongo. Ou seja, várias regras específicas. No caso aqui, francês é um oxítono, certo? O que é um oxítono? Que é um oxítono, professor. A última sílaba é a mais forte. Última sílaba. País também é um oxítono, né? Mas aqui, país, é o seguinte: tem uma regra que vem antes da oxítono, que é a regra dos hiatos, né? Então tem isso, prestem atenção. Como se fosse uma hierarquia aí, né? Além também é um oxítono, e o aliás também. Mas aí, qual é o que está diferente aqui o porquê? O país, certo? Quando você vai separar, fica país. Quando você divide na separação silábica o encontro vocálico, isso aqui se chama um hiato, certo? Isso aqui se chama um hiato. Francês não tem hiato, além não tem hiato, e aliás não é um hiato, certo? Nesse caso, pessoal, o que é que vai acontecer? Então, aqui está distinta das demais é o país. Vamos seguir adiante. Quinta questão. Assinale a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada seguindo regra igual a de reúnem. Aqui, reúne, pessoal, é a mesma coisa do hiato. Como você vai dividir, fica ré, nem, né? Então, ele quer que seja seguindo regra igual, né? Regra igual. Núbio. Núbio é uma paroxítona. Paroxítona é núbio. Paroxítona terminado em ditom. Construídos. Cons. Cons. Tru. E. Dos. Olha aqui essa separação aqui, ó. Igual a de reúnem. Já temos a resposta. Vamos ver as outras. Águas. Paroxítonos terminado em ditongo, a mesma coisa do núbio. Próprio, mesma coisa. Próprio. Paroxítonos terminado em ditongo. Vamos lá. Benefícios, mesma coisa. B, né? Vícios. Paroxítono terminado em ditongo.
Diferente de construídos, que apesar de ser um paroxítona, não é terminado em ditongo. A sua regra é a regra do hiato. Certo? É a regra do hiato. Vai ter um texto, né? Bora ver como é a questão aqui. Assinale a alternativa em que a palavra, vamos ver aqui, pessoal. Então, vou prestar atenção. Assinale a alternativa, olha isso aqui cai demais, pessoal. Vocês devem até saber já disso. Papel ou adjetivo. Assinale a alternativa em que a palavra indicada no texto desempenha papel ou adjetivo. Pessoal, quando vi isso aqui na prova de vocês, tá? Isso aqui, pessoal, vocês já vão logo ligar sintaticamente a esse assunto aqui, ó. Adjunto adnominal. Pessoal, o que é adjunto adnominal? Pessoal, adjunto adnominal, ele é um qualificador, uma característica, um quantificador. Ele é algo que vem junto a algum substantivo, né, para realmente ter esse papel adjetivo, como fala a questão. O papel adjetivo ele vai ter algum sentido para aquela palavra, algum sentido a mais de qualidade, de quantidade, de característica, né? Como é que é isso aí? Ele não é um termo essencial, ele é um termo acessório. Então, até para você identificar se ele é um adjuntado nominal ou não, certo? Você pode retirar ele e saber se a frase vai continuar tendo algum sentido. Se continuar tendo algum sentido, tá para existir, não é fundamental que ele exista, então quer dizer que pode ser sim um adjunto nominal. Agora, se a gente estiver falando de complemento nominal, que é outra coisa, que não tem nada a ver com papel adjetivo, complemento nominal, ele é um termo essencial. Essencial. Ou seja, não tem como retirar ele, porque aí acaba com a frase. A frase fica incompleta. E aí, como assim? Fica incompleta, certo? Então, até quando for para diferenciar as duas, que acontecem muito, certo? Vocês podem usar esse bizu aí, né? E aí, bora lá. Ele quer saber qual é desse desempenho em papel adjetivo, ou seja, adjunto nominal. Qual desses aqui é um adjunto nominal? E aí fala de papel adjetivo e confunde muito. Você vai direto no adjetivo, às vezes. Você olha aqui, qual é que é adjetivo aqui? Por si só a palavra, contaminados. Mas será que contaminados no contexto ele é adjetivo? Se no contexto ele é um adjuntado nominal? Vamos ver, cada uma, né? Então, primeiro vamos na linha 12, partida. Linha 12, que é 10, 11, 12, né? Começa aqui. O papel que esse lugar desempenha na migração do pasto intriga os cientistas. Komaru pode ser o ponto de partida. Leiam aqui, pessoal. Partida está sendo depois aqui é de ponto. Komaru pode ser o ponto. Ponto de partida. Essencial. Eu tenho que ter esse de partida. Né? Tem nada a ver com adjunto nominal. Isso aqui é um complemento nominal, o de partida, né? Partida faz parte do complemento nominal. Então, já descartamos a letra A. Não é adjunto nominal, certo? E o mais na linha 19, bora lá ver. A queda foi ainda mais acentuada, né? A queda foi ainda mais acentuada. Em algumas áreas, a queda foi ainda mais acentuada. Pessoal, aqui foi ainda mais acentuada. Isso aqui não é
adjunto adnominal, porque ele não está qualificando ou caracterizando, ou quantificando qualquer coisa. Está falando só que a queda foi mais acentuada. Esse mais acentuada, ele é um predicativo. Por quê? Porque temos o foi aqui como um verbo de ligação, o verbo ser, né, permanecer, parecer, eles funcionam como um verbo de ligação que vai ligar quem? O sujeito à queda ao mais acentuada, ainda mais acentuada, né? Então, isso aqui não é adjunta nominal, certo? Não está qualificando nenhum substantivo, né? Nesse caso aí, a gente vê, no caso, é um predicativo do sujeito, que é a queda que foi, né? Sujeito, certo? Então, é uma outra situação. Não é. Contaminados, linha 21. Vamos aqui na 20, 21. Foram contaminados. Só locução verbal, né? Esses contaminados aqui não está no sentido de adjetivo. Contaminados aqui está no sentido de locução verbal. Foram contaminados. Contaminaram-se. A locução verbal, você sabe se é uma locução verbal mesmo? É só você substituir por uma única palavra, ou seja, um único verbo. Contaminaram-se, foram contaminados. Certo? Nesse caso aí, trata-se de verbo, né, pessoal? Então, não é papel adjetivo e adjunta nominal. Bora ver o meio na linha 1. Em uma ilhota no meio do Rio Negro. Pessoal, o que é esse no aqui? O que é esse no? Esse no, pessoal, aqui nada mais é do que um em mais ou. Preposição em, artigo o meio. Quando você tem um artigo e uma palavra ou alguma coisa, essa palavra é o quê? Um substantivo, nada a ver com adjetivo. Uma ilhota no meio do Rio Negro. Aí é um substantivo, não tem nada a ver com papel adjetivo, não tem nada a ver com adjunto nominal. Então, nesse caso aí, foge totalmente aí do que a gente está procurando. Deve ser o duas, né? Tá tudo errado, né? Agora, por que que o duas ele é um adjunto nominal e exerce função de papel adjetivo? Qual é? É na linha 1 mesmo, né? Vamos lá, uma equipe de cientistas em duas lanchas. Duas lanchas. Esses duas aí, pessoal, ele está se referindo a lanchas. Não é uma, não são três, não são quatro, são duas lanchas. Ou seja, está quantificando as lanchas, né? E se a gente retirar o duas, ó, uma equipe de cientistas em lanchas examina atentamente o céu. Vocês notam que não é um termo essencial? Não é um termo essencial? E por esse motivo, ele é o adjuntado nominal, o duas. Então, é assim que a gente acha gabarito. Beleza, pessoal. Bora para a próxima. Mais um texto. Sétima questão. Considerando os aspectos linguísticos e semânticos do texto, julgue o seguinte item, né? Os termos transparência e otimização são adjuntos adnominais do substantivo necessidade. Bora ver no texto isso aqui, pessoal. Necessidade, transparência e otimização, tá? Que são adjuntos adnominais. Tendo em vista a necessidade de transparência e de otimização. Esses dois aqui são adjuntos adnominais de necessidade? Será que são? Tendo em vista a necessidade
dos recursos públicos sob nossa responsabilidade. Vocês veem aí que, no caso, fica faltando, né? Necessidade não é dos recursos públicos, é de transparência e de otimização dos recursos públicos. Então, fica faltando um sentido aí. A necessidade de transparência, né, o de transparência e o de otimização, são complementos nominais. Eu necessito de transparência, porque se eu tendo em vista, eu tenho uma necessidade de quê? Necessita de um complemento. E esse é um complemento nominal, certo? Complemento nominal. Então, não se trata de adjuntos adnominais, né? Não são adjuntos adnominais. Então, isso aqui está errado. Beleza? A próxima. Oitava questão. Apenas quando toda a área fosse devidamente escavada que a produção tinha início. O que, é bem aqui, né? No período acima, se classifica morfologicamente como? Pessoal, esse que, ele é o que aí, né? O que ele é o que, né? Para ser conjunção integrante, eu tenho que ter aquele lance do isso ou de realmente ser um que de uma oração subordinada substantiva, né? Que pode ser subjetiva, pode ser objetiva direto, né? E o bizu que a gente usa é o is, né? Para você utilizar, substituir e ter algum sentido. Mas, pessoal, vamos ser objetivos aqui. Apenas quando toda a área fosse devidamente escavada, que a produção tinha início. Se eu tirar esse que aqui, se eu tirasse o quê? Apenas quando toda a área fosse devidamente escavada, vírgula, a produção tinha início. O que faz falta aí, pessoal, não faz falta nenhuma. Esse que ele pode ser retirado. Então, se ele pode ser retirado, ele não pode ser uma conjunção integrante, porque a conjunção integrante ela é necessária, pronome relativo, uma conjunção subordinativa, né? Para começo de história, te pode retirar. E por que, professor, que isso aí é uma palavra expletiva? Porque uma palavra expletiva, ela pode ser retirada, como já falei, e ela serve para realçar a situação. Realçar a situação. O que é realçar? É dar um realce, dar uma maquiagem, né? Uma intensidade à situação, certo? Uma certa intensidade. Então, como assim? Apenas quando toda a área fosse devidamente escavada, aí sim a produção tinha início. Eu estou dando uma intensidade, aí sim vai acontecer realmente a produção vai iniciar, né? Quando você tem esse realce, aí sim, realmente a produção tinha início, isso é uma palavra de realce, uma palavra expletiva, certo? Então, palavras expletivas, elas podem ser retiradas mantendo todo o sentido da frase, e elas servem para realçar a situação. Beleza? Então, é isso que esse aqui, ele é aí. Numa questão, utilização da vírgula. O vício em drogas é um problema de saúde global que pode devastar comunidades e lidar com suas consequências ambientais vai sair caro. No período acima, empregou-se corretamente a vírgula antes da conjunção e. Sim. Pessoal, é o seguinte, vírgula antes da conjunção e. Né? Lembrando que é questão de decã aqui também, certo? Só faço questão de decã, pessoal. Aqui não tem negócio de questãozinha fácil, só para vender curso. Eu vou direto no que a banca está cobrando. É a objetividade. Meu lance aqui realmente é o que vocês estão precisando aí, né? Para passar no concurso. O pessoal aí colocar aulas de questões, de outras coisas, de uns assuntos, começa a explicar um monte de coisa que não está caindo no seu concurso. E aí? E aí? Né? O que eu quero com meus alunos
é que eles sejam aprovados. Não, então, eu não quero só um número, né, de vendas. Quero realmente mostrar um filtro que vai fazer a diferença, né? Então, quando é que antes da conjunção e vai ter vírgula. Vai existir essa vírgula antes do e quando o e não tiver sentido natural dele. Qual o sentido natural do i? Do e, né? O e geralmente é uma conjunção aditiva. Geralmente, na sua própria natureza, ele é uma conjunção aditiva. Aditiva é o quê? De adição, né? Então, se ele não tiver nesse sentido aqui, vai ter vírgula. Primeira regra. Então, bora lá. Ele muito se esforçou e não conseguiu concluir a prova. Lembrando aqui que ele quer a que esteja errada, porque a que está acima, que ela está correta, pregou-se corretamente, né? Então, ele quer a alternativa que esteja errada. Não tem acontecido, ou seja, não empregou-se corretamente. Então, ele muito se esforçou e não conseguiu concluir a prova. Ele muito se esforçou, mas não conseguiu concluir a prova. Esse E aqui, pessoal, esse E aqui, ele está no sentido adversativo, certo? Ele está no sentido adversativo, ou seja, o contrário, mas ele muito se esforçou, mas não conseguiu concluir a prova. Ou seja, não está no sentido de conjunção aditiva. Portanto, a vírgula está correta. Fiz e faria tudo novamente. Fiz, portanto, faria tudo novamente. Aqui é no sentido conclusivo. Conclusivo, certo? Conclusivo. Que lixo de letra. Vamos mudar isso aqui. Vou botar de novo aqui. Sentido conclusivo. Certo? Se é no sentido conclusivo, não é no sentido aditivo, vírgula faz sentido. Beleza. Era essencial e urgente e necessário e impossível. E, professor, agora é aditivo. Por que tem essa vírgula? A resposta é não. Porque no caso aqui, eu estou tendo uma reiteração. E urgente, e necessário, e imprescindível. Eu estou reiterando com essa conjunção. Nesse caso, especificamente, tem-se a vírgula nas conjunções aditivas. Nesse caso, especificamente, tem-se vírgula nas conjunções aditivas. Então, está correto. Porque está reiterando, está se repetindo, certo? Então, está correto. Correto esse, está correto esse. Eu quero o errado. A perda de renda no Brasil faz aumentar o número de pessoas passando fome e acaba agravando o cenário social como um todo. Aqui não tem nada a ver com o sentido. A questão aqui é o seguinte: quando você tem um sujeito, vou colocar em outro, vou colocar aqui. Quando você tem um sujeito para mais de uma ação, você não não pode separar por vírgulas as ações. Separar quem? As ações por vírgula. Certo? Não pode, não pode, não. Certo? Não pode separar as ações por vírgula. Certo? Então, nesse caso aqui, a perda de renda no Brasil faz aumentar. Ou seja, isso aqui é o sujeito. Perda de renda no Brasil. Faz aumentar o quê? O número de pessoas passando fome.
que no caso é objeto direto. E acaba quem? A perda de renda no Brasil e acaba agravando o cenário social como um todo. A perda de renda no Brasil acaba agravando o cenário social como um todo. Ou seja, um sujeito para mais de uma ação. Não existe essa vírgula está equivocada, está errada, certo? Diferente da letra E, os pais estimulam os filhos ao crescimento visto, ou seja, os pais, sujeito, estimulam o verbo, os filhos ao crescimento, visto tudo, objeto direto, né? Objeto direto de estímulo, né? E os filhos, outro sujeito, quando empenhados, correspondem aos anseios dos genitores. Ou seja, essa vírgula aqui, ela vai separar porque tem outro sujeito, tem os pais e depois tem os filhos, sujeitos distintos. Então, aqui a outra regra é mais de um sujeito, certo? Mais de um sujeito, aí eu posso ter mais de uma ação. E essas ações podem ter vírgula, certo? Tá ok? Então tá certo. Certo. Letra E. Ok? Então a resposta é a letra D de dado. Certo? Ele quer errado. Para a 10ª questão. Beleza, pessoal? Beleza, beleza, beleza. 10ª questão. Segundo ele, tarará, tarará. Bora nem ler muito, não, porque bora ver o que é que ele quer, comando da questão. Quantas ocorrências de preposição? Pessoal, a ideia que gosta muito de contar preposição, artigo, conjunções. Precisa entender isso aqui, certo? Quantas preposições eu tenho nesse texto aqui? Segundo ele, um exemplo para as ações de atenção a acraseado. Todo acraseado tem uma preposição. É uma preposição a mais um artigo a. Então, tem uma preposição aqui, ó. 1, 2, 3, né? É a cidade de Mariana. O de, ele é preposição. Então, tem 1, 2, 3, 4. E mais de 5. Após 6. Da barragem, movimento da barragem, 7. Ainda demanda cuidados com, então, com a assistência psicológica da população, né? Então, temos quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, mas aqui tem o seguinte, ó. Oh, tem uma pegadinha, pessoal, uma pegadinha. E vocês precisam saber das pegadinhas. Esse segundo aqui, ó, ele também é preposição. É o que a gente chama de preposição acidental. Como assim, meu irmão? Tem um acidente aí na parada, é? Tem um acidente aí na parada? É um acidente mesmo. Porque o segundo, pessoal, na sua própria natureza, como se diz, o segundo, ele foi criado, a princípio, como um numeral, certo? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, numeral, né? É isso, numeral ordinário, de ordem, né? No entanto, esse segundo ele aqui não está no sentido de numeral, não está no sentido de numeral. Esse segundo aí, ele está no sentido de preposição. Ele é uma preposição acidental. Ele está no sentido de para ele, para ele, segundo ele, para ele, conforme ele, né?
segundo ele, para esse sujeito, preposição, um exemplo, ou seja, esse segundo está no sentido de para, ou seja, preposição acidental. Muito importante vocês saberem isso aqui, o que é a preposição acidental. Então, nessas questões aqui, o bizu é ver se tem preposição acidental, né? Se tem o pronome demonstrativo no lugar de artigo, que às vezes fala quantos artigos tem. Aí tem um artigo lá que, na verdade, não é artigo, ele é pronome demonstrativo. Ver se esse artigo está no sentido de um pronome demonstrativo, ou se tem alguma outra coisa que tem o sentido de preposição. Apesar de não ser sintaxe, falar de funções e tudo, mas não é um decoreba puro, entendam isso. Cada questão ela tem uma historinha. E é por esse motivo que você precisa entender o que a banca IDECAM cobra no seu concurso. Né? Então, aqui qual é o gabarito? Tem um segundo aí, eu tinha contado 8. 8 mais 1, 9. O gabarito é 9, né? Letra B. Entendam, pessoal? Entendam, certo? O perfil da banca. Entendam o perfil da banca. E aí, pessoal, ó, meu Instagram, os professores Girão, certo? Quiserem falar comigo no WhatsApp, esse aqui é o telefone. Temos um curso aí, certo? De português. Teremos também um curso completo de reta final, focado em quem, pessoal? Focado em quê? Na banca IDECAM. Então, é o curso de reta final definitivo para a sua aprovação. Não tem outro melhor no mercado, porque a gente vai usando professores especialistas, realmente que sabem o que estão fazendo, passarem concursos da IDECAM, né? Concursos que a IDECAM organizou, CFO, PM, Polícia Civil, pessoal que está realmente se debruçando em centenas de questões dessa banca, sabem exatamente o que você precisa para passar. Então, teremos o curso de reta final completo para todo o edital, né, da Guarda Municipal. Para a reta final, ele é perfeito. É o que eu gostaria como concurseiro, para ser aprovado, certo? E temos também o curso de português em questões, que a gente faz 200 questões, né? De português, tudo IDECAM. Tem negócio de SESC, FGV, não, IDECAM. A gente precisa saber isso aqui. Vamos jogar a regra do jogo bem jogado, certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima, certo? Fique com Deus. Qualquer coisa, entre em contato, que aí a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Teremos outras aulas no YouTube, certo? Que foi realmente algo bem direcionado para vocês que estão na pegada aí. Ok? Valeu, o senhor. Abraço.